Então, na aula de hoje, a gente vai tratar aí de noções de prevenção de incêndios. Então, em cima do tema proposto, a gente vai estar fazendo aí todas as considerações e abordando aí o que a gente precisa para estar fazendo essa prevenção de incêndio. Então, primeiramente, a gente tem um esqueminha que é conhecido, que é o triângulo ali do fogo, né? Então, para a formação do fogo, a gente precisa desses três pilares, que é o combustível, o comburente e o calor. Então, como ali o texto ali diz, então a gente precisa dessas três situações. O comburente é o oxigênio. Se a gente retirar uma dessas três peças, então a gente consegue extinguir o fogo. Então, como que a gente evita um incêndio? Então, o primeiro passo para se prevenir que surja o fogo é a gente tirar uma dessas três situações. Então, como que a gente retira? Então, a gente precisa entender melhor, então, para a gente conseguir trabalhar e fazer a extinção desse incêndio. Então, as substâncias que têm a propriedade de pegar fogo e queimar são os chamados de combustíveis, que é aquilo que a gente já citou, é um dos três pilares, né? Então, dentro desses combustíveis, a gente tem três tipos: os sólidos, os líquidos e os gasosos. Além dos combustíveis, para que haja o fogo, também é necessário uma fonte de calor. Então, precisa dessa fonte para que aconteça o fogo. Que em alguns casos, até o calor do sol é suficiente para a combustão. Então, se o sol estiver ali numa determinada situação, ele consegue fazer ser essa fonte de calor e fazer que haja um incêndio. Então, todo fogo é alimentado também pelo oxigênio. Então, sem oxigênio, a gente não tem incêndio. Então, portanto, completando o triângulo do fogo, existe o comburente, que é o oxigênio. Então, eliminando-se qualquer um desses elementos, não haverá o fogo. Como a gente já comentou, para se evitar um incêndio, então seria eliminar, né? Retirar, neutralizar um desses três pilares. Aqui algumas recomendações para se evitar ali o fogo, né? O incêndio. Então, armazenagem adequada de materiais combustíveis e inflamáveis. Então, se precisa ali tem que estar bem organizado, né? Se você tem ali algum combustível, algum material inflamável, então você tem que fazer uma organização, né? Uma armazenagem bem feita para que não haja qualquer risco. Então, temos que ter também ali cuidado com instalações elétricas. Dependendo da situação, a gente precisa fazer a instalação de para-raios, sempre manter a ordem e limpeza, né? Tem que ter aí um certo cuidado com os fumantes, senão, dependendo do lugar da empresa, pode gerar já um princípio de fogo, né? E também ter cuidado ali com riscos de faíscas e fagulhas. Então, dependendo de alguma atividade que seja exercida perto aí de um tanque de algum tipo de produto inflamável, então tem que ser levado em consideração a prevenção ali, tem que tomar todos os cuidados. Então, dentro disso, temos aí as classes de fogo. Então, a classe A, B, C e D. A A são materiais de fácil combustão, queimam tanto na superfície como em profundidade, deixando resíduos. Então, como classe A, a gente tem madeira, papel, etc. Classe B são os produtos que queimam somente na superfície. Então, aí a gasolina, óleos, graxas. Classe C ocorrem em equipamentos elétricos energizados. Então, exemplo aí, motores, quadros de distribuição. Classe D ocorrem materiais pirofóricos, como magnésio, zircônio, titânio e etc. Então, a gente também, dentro do tema, a gente deve falar dos tipos de extintores. Então, quais são os extintores que a gente tem aí e que pode ser utilizado? Então, temos aí o dióxido de carbono, mais conhecido como CO2, usado preferencialmente nos incêndios classe B e C. Temos também o pó químico seco, usado nos incêndios classe B e C, em materiais pirofóricos classe D. Então, será utilizado um pó químico especial.
Temos também a água pressurizada, usada principalmente em incêndios de classe A. Incêndios de classe C só deve ser utilizado sob forma de neblina. Então essa é uma informação importante. Nunca utilizar esse tipo de extintor em incêndios de classe B. Aqui a gente tem um esqueminha para ficar mais fácil a compreensão de todos. Então ali a gente tem as classes do fogo, né, A, B, C. Daí o que é referente a cada uma. Os tipos de extintores. E daí a gente tem ali uma legenda, né, dizendo se é ótimo, se é excelente ou se é proibido, né, ou não utilizar. Então a gente pega ali para papel, madeira, tecido, o pó ABC, então ele é ótimo. Assim por diante, né. Então se a gente pegar lá um incêndio de classe C, que é equipamentos elétricos, você não pode, você não deve, é proibido utilizar o extintor de água, né? Lá embaixo, lá no lado direito, a gente tem lá a legenda dizendo proibido. É condutor de eletricidade, então a água vai gerar um outro tipo de risco, né, se você aplicar esse tipo de extintor. Pegando aí como exemplo ali o extintor gás carbônico ali, CO2, para classe B, então ele é excelente para esse tipo de incêndio. Então ali a legenda diz, não deixa resíduos e não contamina alimentos. Mesma coisa o pó BC. O pó abafa o fogo e interrompe a cadeia de combustão. Então esse é um esquema interessante de ser observado, que ele dá de forma prática para a gente o que funciona e o que não funciona. Com isso também a gente tem que sempre fazer a inspeção de extintores. Então lá, todo extintor deve ter uma ficha de controle de inspeção, deve ser inspecionado no mínimo uma vez por mês, ser observado o seu aspecto externo, os lacres, manômetros e seus bicos e válvulas de alívio não estão entupidas. Então tem que fazer ali um check-up, né? Cada extintor deve ter no seu bojo uma etiqueta contendo data de carga, teste hidrostático e o número de identificação. Também temos aí umas regras, umas normas que devem ser aplicadas na localização e sinalização dos extintores. Então, para ele, caso ocorra algum incêndio, ele ser facilmente lembrado onde está, né, ser localizado. Então, daí a pessoa vai lá e pega e utiliza o extintor. Então, aqui as considerações. Os extintores deverão ser instalados em locais de fácil acesso e visualização, como eu comentei. Os locais destinados aos extintores devem ser sinalizados por um círculo vermelho ou uma seta vermelha com bordas amarelas. Então, isso aqui já entra dentro da norma para facilitar a visualização, né? Tem uma padronização de onde tem um extintor de incêndio. Embaixo do extintor no piso deverá ser pintada uma área de no mínimo 1 metro por 1 metro, não podendo ser obstruída de forma nenhuma. Então se deixa livre essa área, não pode pôr nenhum tipo de caixa, nada. Você tem que deixar livre para ali, caso seja necessário, tá tendo esse fácil acesso ao extintor. Sua parte superior não poderá estar a mais de 1,60 m acima do piso. Então é outra regrinha, outra norma. Extintores não poderão ser instalados em paredes de escadas e não poderão ser encobertos por pilhas de materiais, como eu disse. Então você não vai poder colocar ali, tá trancando, né, deixando o extintor escondido. E aqui no próximo slide a gente tem ali a representação através da foto daquelas regras. Então essa é uma forma, duas formas de como você deixar seu extintor lá na sua empresa. Então tem ali tudo que foi explicado anteriormente, está ali na primeira e na segunda foto, né? Então você tem que deixar na medida certa, fazer todas ali as pinturas ali, para ser fácil visualizado e localizado. Então quando você precisar ali numa emergência, você utiliza o extintor. Então seria essas noções básicas aí de prevenção de incêndios que a gente tem na proposta dessa aula. Então com isso a gente chega ao fim dessa aula.